Olá, neste vídeo demonstraremos o software G. Para controle de ponto e cálculo de horas e salários. Ao entrar no sistema é necessário informar usuário e senha. Inicialmente pode usar usuário ADM e senha ADM. Esta é a tela inicial do software. Começaremos com o cadastro mais importante, o de funcionários, no canto superior esquerdo. Inicialmente não temos nenhum cadastro, então vamos adicionar um. Apenas o nome, destacado em vermelho, é obrigatório, mas existem vários campos importantes, vamos ver um a um. Na matrícula informe um número para identificar, serve para bater ponto por número. Se não preencher, o sistema usará o código interno. A seguir temos informações básicas, como endereço, telefone, documentos, cargo, entre outros. Você preenche aquilo que achar interessante. O próximo campo importante é o salário pagamento. Neste campo você define se o funcionário ganha por hora ou salário fixo. Se você definir que ele ganha por hora, deve usar os campos valor da hora e valor da hora extra, para indicar quanto ele ganha. Já se o salário for fixo, como neste exemplo que estou fazendo, use os campos valor salário e hora extra percentual padrão. O sistema tem um módulo chamado Caixa do Funcionário, onde é possível lançar créditos ou débitos adicionais, que influenciarão o valor que ele receberá. E aqui no cadastro, temos estes 6 campos, com dia e valor para adiantamento, descontos e acréscimos. Estes campos permitem instruir ao sistema para que, no dia indicado do mês, ele lance estes valores automaticamente no caixa do funcionário. O adiantamento e os descontos reduzem o salário dele, já os acréscimos aumentam. Caso precise descontar ou adicionar algum valor fixo ao salário dele todo o mês, de forma automática, pode usar estes campos, para especificar o dia em que isso ocorre e o valor. O campo seguinte, cálculo faltas, extras, permite indicar ao sistema como é feito o cálculo de faltas e horas extras. Ele permite 3 opções. Na primeira, o cálculo é feito normalmente, ou seja, se ele entrou 10 minutos atrasado, mas também saiu 15 minutos após o horário, mesmo que no mesmo dia, o sistema contabiliza os 10 minutos de falta e os 15 de hora extra. Na segunda opção, banco de horas, as faltas e horas extras deixarão de existir. Toda a diferença para mais, ou para menos, cairá num banco de horas, e ficará como um crédito ou um débito, para ele compensar. Por fim, a terceira opção é um meio termo entre as duas anteriores. No regime de compensação, o sistema abate as faltas e horas extras que ocorrem num mesmo dia mutuamente. Se o funcionário teve 10 minutos de falta e 15 de hora extra num mesmo dia, o sistema abate um do outro, sobrando apenas 5 minutos de hora extra. Entretanto, se ele faltou 10 minutos num dia, e teve 15 minutos de hora extra em outro dia, aí continua contabilizando ambos normalmente, como no cálculo da primeira opção. Prosseguindo, temos 2 campos para tolerância, em minutos, um para faltas e outro para extras. Eles podem ser usados para que pequenas diferenças, ao bater o ponto, não sejam contabilizadas como falta ou extra. O sistema ajusta o horário registrado ao bater o ponto para que isso aconteça, ou seja, o funcionário marca o ponto um pouco fora do horário, e o sistema registra no horário de entrada ou saída em que deveria ter batido. A seguir nós temos o bloqueio de ponto, que é parecido com a tolerância. Entretanto, ao invés de corrigir o ponto, o bloqueio impede que ele seja registrado, caso seja marcado fora da faixa permitida. O bloqueio também é definido em minutos, mas no caso dele temos mais um campo adicional, onde pode identificar se o bloqueio está desativado ou ativado. Se estiver desativado, mesmo que indique os minutos, não haverá bloqueio. Por fim,
Temos aqui embaixo o campo ativo. Se houve algum registro relacionado ao funcionário, o sistema impedirá que ele seja excluído. Para que ele fique oculto em outros módulos, você poderá desmarcar o campo ativo. Apenas como informação complementar, conforme navega entre os campos do cadastro, você verá um texto informativo aqui embaixo, onde pode ter uma explicação do campo ou atalhos de teclado que pode usar. Além do cadastro do funcionário, uma coisa que precisamos definir também é o horário em que ele trabalha. Isso pode ser feito nesta aba Horário de Trabalho, no topo da tela. Aqui temos uma lista de dias e horários, vamos começar a adicionar. É preciso salvar o cadastro do funcionário para continuar, confirmo. Indicamos o dia da semana. E o horário de entrada e saída. É possível indicar até 4 turnos de entrada e saída. No meu exemplo, ele vai trabalhar das 8 às 11h30 pela manhã, e das 13 às 18 horas à tarde, 2 turnos. Mais abaixo temos algumas configurações extras, a primeira é o abate de horas. Vamos supor que o funcionário trabalha fora da empresa, e por isso, não consegue registrar o horário de saída para almoço. Por exemplo, ele só consegue registrar os horários das 8 e das 18 horas. Nesta situação, você criaria apenas um turno, das 8 às 18, e indicaria neste campo, abater em horas, o valor de 1,5, para o sistema abater 1h30. O campo seguinte tem a mesma finalidade, mas é para horário noturno. Por fim, o último campo permite indicar um percentual de hora extra. Se ele ficar zerado, o sistema usará o indicado no cadastro do funcionário, se não usará este. Precisarei criar os horários para todos os dias da semana em que ele trabalha. Note aqui na parte inferior, que assim como mencionei há pouco, tem uma informação. Pressione F7 para ver painel de funções. Farei isso. Veja que temos funções para copiar e colar. Vou copiar este cadastro. Agora vou salvar e adicionar mais um. Agora teclo F7 de novo, e depois clico em colar. Copiei o cadastro, agora só corrijo o dia da semana. E vou repetindo o processo para os outros dias. Assim agilizo bastante o registro dos horários. Pronto, tenho os horários de segunda a sexta registrados. Embora normalmente eu registro os horários só dos dias em que ele trabalha, posso ter uma situação especial. Imagine que nos domingos ele deve receber um percentual de hora extra diferente, caso trabalhe este dia. Então posso criar um registro para este dia. E coloco o percentual desejado. Pronto, agora aos domingos a hora extra é 100%, caso ele trabalhe este dia. Agora finalizo salvando o cadastro. Agora vamos sair do cadastro. E entrar novamente. Antes de explicar em detalhes os campos deste módulo, é interessante termos um certo volume de pontos registrados para começar. Para isso vou usar uma função do botão Ação, que é o gerador de pontos. Ou então, clique em Pesquisar para que possa fazer uma busca mais específica. Desta forma você pode escolher qual campo deseja pesquisar. Caso precise, pode alterar o cadastro, pelo botão Alterar. Ou remover, pelo botão Excluir. Pelo botão Relatório você tem algumas opções de impressão, como alguns modelos de crachás, por exemplo. Vamos adicionar mais alguns funcionários. Este ganha por hora.
Agora um funcionário com banco de horas. Cadastrei mais funcionários, mas só vejo o Eduardo porque pesquisei pelo nome dele. Farei uma nova pesquisa. Desta vez não preencho nenhum campo, assim verei todos. Voltando nos relatórios, entre as últimas opções tenho a lista de funcionários. Este tipo de relatório exibe as mesmas informações, e na mesma ordem, que estavam na tela anterior. Vou arrastar a coluna matrícula para a direita. Com cliques no título também posso mudar a ordenação, entre crescente e decrescente. E o relatório fica igual à lista. Clique com o botão direito do mouse, e em ocultar exibir colunas, e poderá escolher quais informações aparecerão na lista. Deixe marcados apenas os campos que deseja ver. E a lista mudará, para exibir estes campos. E o relatório também acompanha estes novos dados. Se quiser retornar às colunas originais, clique com o botão direito, e em restaurar colunas na posição inicial. No botão Ação temos algumas opções de consulta, e uma função para importar horários de turno. Todas dependem de outros módulos, então vamos pular elas por enquanto. Sendo assim, vamos fechar este controle. Vou agora no controle de turnos. Este módulo é idêntico ao de funcionários, a única diferença é que aqui você cadastra turnos pré-configurados. Então vamos adicionar. Você indica o dia da semana, uma descrição e os horários. Assim como no cadastro do funcionário, é possível ter até 4 faixas de horários. Note que a descrição é que permitirá a identificação do turno. Vou criar este turno padrão com um horário parecido com o que cadastrei no Eduardo. Criei um turno padrão, com os horários de segunda a sexta. Agora vou criar outro. Chamarei este de turno motorista. Note que este turno será das 8 da manhã às 18 horas, simularei nele a situação que expliquei no cadastro do funcionário anteriormente, onde ele fica fora o dia todo, e só pode registrar a entrada pela manhã, e a saída no final do dia. Observe a descrição. Agora eu tenho um turno padrão, e um turno motorista. Agora voltarei no controle de funcionários, para vermos como se usa estes turnos. Lembre-se que eu cadastrei 2 funcionários, o Manuel e a Maria, sem colocar nenhum horário de trabalho para eles. Faremos isso agora. Lembra do botão Ação. Clique nele e em Importar horários do turno. Assim verão os turnos que criou, agrupados pela descrição. Selecione o que deseja e confirme. Farei o mesmo na Maria. Como pode notar, os turnos servem para agilizar o preenchimento dos horários dos funcionários, e é útil se tem muitos funcionários que trabalham no mesmo horário. Veja que o horário do Manuel foi preenchido. Entretanto, como ele não pode marcar o horário de almoço, vou colocar 1h30 aqui no campo a bater N horas, nos horários de todos os dias. Assim ele entra às 8, sai às 18, mas tem 1h30 de almoço neste intervalo. Finalizado o controle de funcionários, vamos ao próximo módulo.
O sistema identifica feriados nacionais de forma automática, mas sua região pode ter feriados locais, ou mesmo paradas programadas. É para isso que existe o módulo Feriados Locais. No feriado, você indica a data em que ele ocorrerá. E na validade, define como será a ocorrência deste feriado. Na primeira opção, estará indicando que ele ocorre todos os anos. No exemplo acima, seria todo dia 15 de maio. Já na segunda opção, indica que ele só ocorrerá nesta data específica de 2016, sendo que no ano que vem não há feriado neste dia. Na sequência, temos o campo ativo. Se desmarcar o feriado não será considerado. Por fim, temos o campo feriado útil. Se o funcionário ganha salário fixo, o sistema precisa saber quantas horas úteis tem o mês para calcular o valor da hora de trabalho. Se o feriado útil for marcado, o sistema soma as horas deste dia caso o funcionário tenha horário de trabalho nele. Vamos agora ao controle de usuários. Aqui posso incluir novos usuários para limitar seu acesso ao sistema. Para cada usuário defino o nome e senha de acesso, e posso vincular ele com um funcionário, para um maior controle. E aqui embaixo desmarco aquilo que ele não pode fazer ou acessar. Algumas permissões requerem que você selecione o funcionário acima. Aqui na parte superior temos também uma aba para bloquear campos específicos. Você seleciona um módulo e marca o campo que deseja bloquear. Um dos recursos do sistema é o de bater ponto, que pode ser feito diretamente aqui na tela principal. Você digita o nome ou o número de matrícula e tecla Enter para localizar. Teclando novamente Enter você registra o ponto. O sistema identifica automaticamente se o funcionário está entrando ou saindo. Como este foi o primeiro ponto, ele estava entrando. Repetindo o processo, ele agora registrará uma saída. Na parte inferior você consegue visualizar qualquer horário já registrado para ele no dia. Se você teclar F5 nesta tela principal, terá acesso às configurações do sistema. Aqui pode colocar logotipo nos relatórios, definir se o sistema deve considerar os feriados nacionais brasileiros, o início e o fim do horário noturno e seu percentual extra, padrões de formatação de hora, entre outras opções. Na parte superior temos uma aba Registro de ponto, e nela algumas opções que afetam o registro que fizemos agora há pouco. O primeiro campo permite que o sistema bata o ponto de forma rápida, com um só Enter. Vamos ver o efeito. Ao teclar Enter uma só vez, ele já localiza e questiona se deseja bater o ponto. Voltando à configuração, o segundo campo da aba Registro de ponto permite esconder esta mensagem de confirmação que estamos vendo. Se você usa leitor de código de barras, é interessante marcar estes dois primeiros campos. Desmarcando o terceiro campo, você desativa o registro por nome, permitindo somente o número de matrícula. Por fim, o quarto campo indica se o sistema permite ou não a virada de dia. Caso a empresa tenha horário noturno com virada de dia, deve marcar este campo. Vou registrar mais 2 horários para o Eduardo. Estes horários que registrei são armazenados no módulo Pontos e Cálculos, aqui no canto inferior esquerdo.
Este módulo não apenas armazena os pontos, mas também faz os cálculos de horas e salários. Vou remover este teste que fizemos. Antes de explicar em detalhes os campos deste módulo, é interessante termos um certo volume de pontos registrados para começar. Para isso vou usar a primeira função do botão Ação, que permite gerar pontos automaticamente para um período. Esta função permite o registro automático dos pontos, e geralmente é usada para períodos de férias ou faltas justificadas. Você seleciona o funcionário na lista superior e indica as datas de início e fim. Em caso de férias ou falta justificada, pode especificar a justificativa no campo Motivo. Vou confirmar. Veja que os horários foram gerados. Vou fazer o mesmo para outros funcionários. Lembrando que estou fazendo isso para testes, você normalmente irá bater os pontos ou registrar manualmente. Agora que registrei os pontos do mês passado, farei uma pesquisa para visualizar. Com os horários na tela, vou alterar um deles. Vou informar que o funcionário entrou 10 minutos mais cedo neste dia. Note que o número de horas trabalhadas já mudou. Vamos entender um pouco mais o cadastro. Cada ponto registrado tem o funcionário, data, e até 4 turnos com entrada e saída. Temos também o motivo falta, para especificar caso seja a falta justificada. Os campos seguintes permitem alterar manualmente os horários calculados pelo sistema, para alguma situação especial não prevista nas regras que vimos até aqui. O sistema calcula as horas úteis, trabalhadas, em horário normal, extras, horário normal noturno, extra noturno e faltas. Também existem campos para os salários em horário normal e extra, diurno e noturno. E mais abaixo, temos uma seção onde estão os campos calculados. As horas úteis indicam quanto o funcionário deveria ter trabalhado. E as horas trabalhadas indicam o quanto ele trabalhou, incluindo extras. Ele entrou 10 minutos mais cedo este dia, então teve 10 minutos de hora extra, que aparece de forma numérica nos cálculos. Vamos agora fazer o contrário, vou alterar um horário para indicar que ele faltou. Colocarei aqui que ele entrou 10 minutos mais tarde. Veja que os cálculos já foram alterados, temos agora os 10 minutos de faltas e até o salário foi reduzido. Agora vamos para a funcionária Maria. Vou no cadastro dela. Apenas para lembrarmos que ela trabalha em regime de banco de horas. Agora vou fazer com ela o mesmo que fiz com o Eduardo, vou informar que ela entrou 10 minutos mais cedo. Note que ao invés do sistema registrar que ela teve hora extra, a diferença foi para o banco de horas. Agora vamos colocar também que ela entrou 10 minutos mais tarde. Novamente, em vez de falta, o valor foi para o banco de horas, mas de forma negativa, já que é uma falta. Embora ela tenha extras e faltas, como tudo vai para o banco de horas, o salário não muda.
Uma rápida explicada no botão Ação. Além da função de registro automático que vimos, temos ainda duas outras funções, uma para recálculo de faltas e outra de horários. Se você mexer no cadastro do funcionário, os horários já registrados não se alteram, mas usando estas funções pode forçar o recálculo dos horários registrados num período. No botão Relatório temos várias opções de impressão. Com os horários registrados, sai um funcionário por página. O relatório com horários e alguns cálculos. Com cálculo de salários. O extrato de pagamentos inclui valores lançados no caixa do funcionário, que veremos a seguir. E por fim, o recibo de pagamento, que mostra apenas totais. O módulo seguinte é o caixa do funcionário, que já citamos algumas vezes. Aqui pode simplesmente lançar créditos e débitos para o funcionário. No lançamento indica a data, o funcionário pode indicar uma categoria para classificar se quiser, o motivo, e o valor que ele vai receber a mais no crédito, ou a menos no débito. A seguir, temos o banco de horas. Quando o funcionário trabalha em regime de banco de horas, as faltas e extras são contabilizadas aqui. Veja que temos os dois horários da Maria, que vimos há pouco. Se precisar, você pode adicionar ou alterar horários manualmente. Mas note que o crédito e o débito são em horas, representados de forma numérica, assim como são os cálculos. Neste exemplo, 0,167 representa 10 minutos de uma hora, ou seja, 10 dividido por 60. O módulo seguinte é o registro do sistema. Aqui pode preencher informações da empresa, para serem impressas nos relatórios. E quando fizer a compra da licença, é pelo botão Registrar que obtém o número de série e que ativa o sistema. Para finalizarmos, pressionando F2 na tela principal pode alterar as cores do sistema. Assim encerramos esta demonstração.